Olá, amados, vamos para mais um estudo. Já falamos sobre o milênio, né, os 1000 anos, o que vai ocorrer com os vivos, os mortos, né, que dormiram no Senhor, que serão ressuscitados, os vivos que estarão esperando a volta de Jesus, preparados, e os que estiverem vivos, que desobedeceram, estão do lado do maligno, serão mortos, ficarão como esterco na terra, como a terra ficará desolada. Agora vamos falar de quê? Sobre o céu. Vamos, antes de entrar neste assunto, vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que seja o que ilumina nossa mente, abra o nosso entendimento e discernimento para entender a palavra do Senhor, que Ele esvazie-nos do eu, para que a sua palavra possa fazer morada, ficar escrita na nossa mente e no nosso coração. Oremos. Santo eterno Deus, amado Pai, mais uma vez diante da tua santa presença, ao estudarmos a tua palavra, Senhor, com cada um dos teus filhos que tem aqui estado buscando a tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, nos conceda clareza, entendimento, para que possamos entender qual a tua boa, santa e perfeita vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe a cada um individualmente. Abençoe o seu lar, a sua família. Abençoe a cada um que tem o desejo sincero no coração de te servir. Que o Espírito Santo do Senhor seja derramado sobre cada um dos teus filhos, Pai. E que sejamos esvaziados do eu, para que possamos entender a tua vontade para a nossa vida. E assim, pelo teu poder, Senhor, obedeçamos a ti de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Eu te peço essas bênçãos e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, hoje vamos falar sobre o céu. Amados, algumas pessoas consideram o céu como uma fantasia de criança. Ou seja, uma fantasia para crianças, né? Um pós-vida, início, um pós-vida místico, né? Criado pela imaginação do homem para compensar seus desapontamentos e tristeza da vida presente. Outros, na verdade, o concebem como uma existência nevoenta, ou seja, irreal, onde os santos vestidos de branco se assentam à beira das nuvens ou do arco-íris. Olha a imaginação fértil, a imaginação inútil que não é guiada pelo Senhor, cria toda uma fantasia, né? Tocando harpas douradas durante toda a vida. Ainda outro se regozija em assumir que o céu é o lar da realidade e realização, o lugar de satisfação e alegrias eternas. O que a Bíblia diz realmente sobre isso? Você já leu sobre isso? Então vamos começar com 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Obviamente aqui, amados, se há um terceiro céu, deve haver um segundo, né? Porque não tem como haver um terceiro se não há o segundo. E o primeiro também. Então, quais são os outros dois? E qual é o terceiro? A palavra de Deus nos diz em Apocalipse, capítulo 19, versículo 17, o seguinte: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as nações que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 8 diz: e chamou Deus o firmamento os céus, houve tarde de manhã o segundo dia. Então a Bíblia aqui, amados, chama nossa atmosfera
a nossa atmosfera de céu. Na sequência de proximidade, este é o primeiro véu. Esse é o primeiro céu. Então, Salmos 8, versículo 3 diz: quando contemplo os teus pés, os teus céus, aliás, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Então, este é o segundo céu, o espaço. O primeiro é o quê? Quem lembra? O primeiro é o firmamento. Aí o segundo céu é o espaço onde encontra as estrelas, os planetas, certo? E 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 diz: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras infalíveis, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós ouvireis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Esse, amados, é o terceiro céu, que Paulo falou que foi levado em visão, no verso 2 de 2 Coríntios 12, 2, né? Ele falou quando foi levado em visão. E que é referido como o paraíso. Jesus referiu-se ao lugar de habitação de Deus como sendo o céu. Então, em João 14, versículo de 1 a 3, diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Os seguidores de Jesus, amados, têm a garantia. Por mim, não, por Deus, que nunca mente. Deus não é um homem para mentir. Nós temos a garantia que possuiremos uma mansão no céu. Um lugar de habitação de Deus. Cristo mesmo prometeu preparar lugar para seus seguidores fiéis. 1 Coríntios 2, 9 diz: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não tem como a gente mensurar, não tem como a nossa mente finita, entender essa grandeza de Deus. Só imaginamos imaginamos de forma deficiente como será, né? Mas nossa mente não consegue entender porque é muito maior e mais grandioso. Então, aqui retrata as glórias desse lar eterno que está além da nossa compreensão, da nossa imaginação, que é, por mais fértil, não podemos conceber como realmente é o céu. Sabemos, então, apenas que as promessas de Deus são certas e que se formos fiéis, se nós formos fiéis em aceitá-las e permanecermos fiéis, não é só aceitar, mas permanecermos até o fim, aconteça o que acontecer. Esteja nossa família, nossos filhos, seja quem for contra, mas que nós permaneçamos fiéis ao Senhor. Um dia nós iremos recebê-los, pode ter certeza. Assim como nós estamos nos vendo por este vídeo, assim vai acontecer de recebermos das mãos do Cristo essa recompensa. Apocalipse 21, 10 diz: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha que coisa maravilhosa que João viu.
a cidade santa descendo. Em Apocalipse 21, e João descreve as belezas da Nova Jerusalém. A linguagem humana parece inadequada, não é? Para tanta beleza que ele fala aqui. Ao ele retratar o que viu em visão, a Nova Jerusalém que Deus preparou para seu povo. Então, Apocalipse 21, de 1 a 3, diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, quem é o primeiro céu? O firmamento, e o segundo, o espaço. Esses, aqui a palavra de Deus diz, o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Glórias ao nome do Senhor. Oh, você não espera, não aguarda, arde o seu coração na esperança, na expectativa de que seja logo? Assim é o meu coração. Amados, Deus fez novas todas as coisas. Um novo céu, uma nova terra. A nova Jerusalém estará situada nesta terra, onde o governo de Deus será também transferido aqui para a terra. Para a nova terra. Olha que maravilha. Transformada em sua beleza e perfeição originais. Que maravilha. Deus habitará com os salvos e será o seu Deus. Tem alguma coisa, por mais boa que seja neste mundo, que vale a pena você perder algo tão grandioso desse por isso? Não vale a pena. Mateus 5, versículo 5 diz: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Certo? E embora, amados, a Bíblia prometa um lar, um céu para os filhos de Deus, ela também promete que os mansos herdarão a terra. À primeira vista parece haver uma contradição, não é? Mas não, até que nos lembremos de que no fim do milênio, após ter ocorrido a purificação da terra pelo fogo, o céu verdadeiramente descerá a esta terra. Este planeta irá se tornar o lar eterno dos salvos. Não é maravilhoso? Não dá glórias a Deus aí? Amém, louvado seja Deus. O lar dos salvos. Hebreus capítulo 11, versículo 10 e 16 diz: Porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, o lar dos salvos é chamado de pátria, uma pátria melhor, pátria celestial. Abraão recebeu a promessa de herança. Foi-lhe dito que ele e os seus descendentes receberiam a terra de onde manava leite e mel, não é? É verdade que Deus deu a terra de Canaã aos israelitas, mas Abraão viu algo maior, de maior valor do que uma herança nesta vida. O que ele viu, amados, e ele ansiava por herdar a terra, mas na terra renovada. É isso que ele almejava, que ele ansiava, que é o que eu e você devemos ansiar. Então, Isaías 65, versículo 17 diz: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra,
e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Glórias ao nome do Senhor. De tudo o que se tem ouvido, se fosse só isso aqui que o Senhor nos deste, era o suficiente. Só de você não ter lembrança de mais nada, das misérias que a gente vê e a gente passa neste mundo de pecado com Satanás e seus anjos, não tem preço que pague isso aqui, não é? É maravilhoso. A promessa, amado, de tornar nova todas as coisas não se limita à Nova Jerusalém. As promessas foram dadas ao povo de Deus milhares de anos atrás. Se o povo de Deus fosse fiel a elas, estas se cumpririam muito mais cedo. Mas devido à sua condição caída, não entraram no prometido repouso de Deus. Contudo, as promessas eram condicionais, lembra? Assim como todas as promessas de Deus, a obediência a Deus conduz à vida e a desobediência à morte, né? Uma das alegrias da nova forma de vida é que a velha vida, com todas as suas tristezas e desapontamentos, será inteiramente esquecidas. Graças a Deus. Não há coisa melhor, né? O Senhor apagar da nossa memória todas esses sofrimentos, essas misérias que vivemos. Aleluia. Não tem preço. E não tem nada que nós possamos fazer durante, não só essa vida, mas durante toda a eternidade, para pagar o que o Senhor pode e fará por nós. Então, Isaías 65, versículo 21 a 25 diz: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Como assim? Jesus não já foi preparar lugares para nós? Ah, sim. Mas não pense que chegaremos lá, está tudo pronto, vamos só deitar e receber tudo na mão. Vamos trabalhar. Glórias a Deus. Trabalhar, amados. Não tem coisa melhor do que o trabalho. Tanto o trabalho cansativo aqui, como o trabalho que vai ser no céu. E olha só, nós plantaremos as nossas vinhas e comeremos do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos serão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Antes que eles falem, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão junto, e o leão comerá palha, como o boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Glórias a Deus, porque não tem coisa melhor e mais preciosa do que, amados, não ter mais nenhum mal, nada, dano algum no Monte Santo de Deus. Não é maravilhoso? Com certeza. Então o céu será um lugar real, amados, onde realizaremos atividades construtivas e prazerosas, onde com o vigor da juventude eterna, os salvos se regozijarão e ocuparão em ocupações proveitosas. Então, com muita frequência nesta vida, construímos, mas não temos
recebemos benefício nenhum, muitas das vezes nem casa nós teremos, mas aqui você terá o seu lugar, o que você plantar, o que você fizer será para o prazer de você usufruir. Não será assim na terra do amanhã, não haverá trabalho vão, como a gente trabalha aqui em vão. A morte será abolida para sempre, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Mesmo no reino animal, tudo será paz. Não vai ter morte de seres humanos mais, não vai ter morte dos animais, de ninguém mais. Apocalipse 21, 4 diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado, bendito seja o Senhor. Não haverá necessidade de lágrimas, amados, pois não haverá morte, tristeza, pranto ou dor. A vida, como a conhecemos agora, será banida para sempre. Não é bom demais? Apocalipse 22, 4 diz, contemplarão a sua face, e a sua fronte está o nome dele. Louvado, bendito seja o Senhor. Uma das maiores alegrias dos cristãos que viveram para Cristo nesta terra, amados, nesta vida, será ver ver face a face aquele por quem trabalhavam e viveram. Não tem prazer maior, não é? A gente trabalhando aqui para o Senhor, ver Ele face a face. E mais, como aquele que por quem trabalhamos e vivemos, ver a face da pessoa mais amada após estar distante por longo período, né? Não traz grande alegria? Assim será quando virmos a face do nosso Senhor, do nosso Mestre. Não tem alegria maior. Mateus capítulo 17, versículo 3 e 4 diz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Aqui, amados, no monte da transfiguração, Moisés e Elias apareceram para falar com Cristo. Pedro, Tiago e João reconheceram esses homens, embora nunca tivessem visto. Olha que interessante. Sobre a convicção do Espírito, os discípulos foram, sem dúvida, iluminados para entender o que estava acontecendo. Muitas mudanças notáveis ocorreram no dia da ressurreição. É verdade que seremos todos transformados, mas assim como os discípulos reconheceram Moisés e Elias, de igual forma, Deus, o nosso Deus de amor, irá nos capacitar a reconhecer nossos entes queridos no céu. Não é maravilhoso? Até mesmo aqueles que você pode ser inimigo aqui, mas no céu não tem como. Não haverá nada disso. Ai, secou a garganta. Então, 1 Coríntios 13, 12 diz, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Não compreendemos, amados, plenamente tudo o que está diante de nós, não é? Mas Paulo nos diz, quando ele fala de ver como através de um espelho, obscuramente, ele está se referindo aqui aos espelhos utilizados em nossos dias, que eram feitos, aliás, ele não está falando dos espelhos utilizados nos nossos dias hoje, mas nos espelhos utilizados por ele em seus dias, que eram feitos de metal polido. Não era esse que nós temos agora. No melhor, era apenas possível conseguir uma imagem anuviada.
da aparência deles. Isso estabelece paralelo entre nossa vida de fé, hoje comparada com a visão das realidades celestiais futuras. Nosso conhecimento do presente é apenas parcial, não é? Então, mas então será pleno, sem dúvida, incluindo o reconhecimento daqueles que conhecemos nesta vida. É o que sucederá. João 5, versículo 28 e 29 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O céu começará no dia da ressurreição dos justos. Eles serão ressuscitados para viver eternamente, para nunca mais experimentarem a morte, para receber a recompensa eterna. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, por mais milagres que você possa ver por aí, por mais milagres, santidades que o povo arrota que são, aliás, aqui diz que não entrará nos céus nada daqueles que não fizerem a vontade do Senhor. Pode fazer o que for, podem iludir, enganar da forma que for, que são santos, que servem ao Senhor, e fazendo todo tipo de milagre, mas se não obedeceram e se não fizerem a vontade do Senhor, não entrarão no reino dos céus. Nem todos os que professam ser cristãos, amados, entrarão na terra gloriosa. Se não morreram para o eu, se não permitiram que Jesus transformasse o seu caráter, a sua semelhança, não terão chance alguma. Porque Jesus, ele deixa isso muito claro na sua palavra. Aqueles que receberam o passaporte para a vida são os que, além de aceitar a graça de Cristo, fazem a vontade do Pai. A salvação, amados, é gratuita e não pode ser comprada, mas a evidência de genuína aceitação e é a obediência aos mandamentos de Deus. Aquele que diz crer, mas não obedecem, mostra que a sua conversão não é verdadeira. Apocalipse 22, versículo 14 e 15 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora da cidade, olha só o que está falando. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Todos estes ficarão fora. Apocalipse 22, versículo 14 e 15 diz: bem-aventurados aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Então temos que permitir, temos que deixar o Senhor lavar as nossas vestes, o nosso caráter com o sangue do Cordeiro, para que realmente estejamos preparados para viver e entrar na cidade pelas portas. Porque ninguém vai entrar pela janela, ninguém vai entrar escondido. Aqueles que lavam as suas vestiduras deixam de pecar e, portanto, cumprem os mandamentos de Deus. Apenas essa classe, amados, é que terão direito à cidade e à árvore da vida. Ninguém mais. Ninguém vai de qualquer jeito, ninguém vai viver aqui de qualquer jeito achando que vai para o céu. É um grande engano. Então, Apocalipse
22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça a água da vida. Quem quiser. O Senhor não força ninguém. A decisão é minha, é sua. E não tem como recebermos de graça da água da vida se a gente não quiser, se a gente não escolher e aceitar o sacrifício de Cristo que Ele fez por mim e por você. A minha parte, a sua parte, Deus não vai fazer. É nós que temos que decidir se realmente é isso que queremos. Você deseja viver no reino eterno de Deus, você aceita ser mudado, transformado, o seu caráter lavado no sangue do Cordeiro? Então peça ao Senhor. Vamos orar nesse último estudo, completando o outro do milênio, para que o Senhor faça a sua vontade em nossa vida, Santo eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, que o teu amor e a tua graça imerecida seja uma realidade na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, lava-nos com o sangue do Cordeiro, purifica, e que cada um aqui, Senhor, tenha o seu caráter transformado, lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Fica conosco hoje, Pai. Abençoe a todos aqueles que tomam a decisão ao teu lado, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Olha que privilégio, amados, porque, olha, uma coisa é certa, que nenhuma das pregações que dominam as igrejas hoje se alinha com o que Deus nos instruiu pelos profetas e pelo Messias. Observe, ouça, se a palavra de Deus, se você estuda a palavra de Deus, ela nos mostra a diferença que todos os ensinamentos que dominam as igrejas hoje não foi e não se alinha com o que Deus e Jesus, os profetas pregam. Muito menos por Jesus. O Senhor nunca mudou suas exigências, nem simplificou suas leis para agradar a nenhum homem, a ninguém. Porque a lei é o caráter de Deus e o caráter dele não muda. Por mais amor que ele tenha por mim e por você. As ordens são claras. Tudo que você ouviu aqui é claríssimo. A palavra de Deus, eu não coloquei nada meu, é tudo da palavra do Senhor. Ele deixa tudo às claras. Devemos cumprir cada mandamento exatamente como foi entregue, sem reserva ou sem exceção. Não tem como eu acrescentar ou diminuir. A obediência parcial é desobediência, disfarçada. E quem vive assim, amado, jamais agradará ao Pai. E muito menos. Jesus, ele foi fiel a todas as leis do Pai. Aqueles que o agradam pela obediência total. Não tem como sermos parciais. Ah, eu só quero estes mandamentos, esse outro não. Eu só quero 9. O quarto mandamento não quero, foi abolido. O Senhor não ensinou nada disso, e isso não agrada a Deus, certo? Jesus, ele foi fiel em todas as leis que o Pai ensinou, aos profetas, aos seus discípulos, e a fazer o mesmo. O Pai só envia ao Filho aqueles que o agradam pela obediência total. Não tem meio termo. A salvação, amados, é individual. Nunca esqueçam disso. Não sigam a maioria. Obedeçam enquanto está vivo. Não acrescentem, nem tirem coisa alguma dos mandamentos de Deus. Não coisa alguma do que eu lhes dou, diz o Senhor. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, como está escrito em Deuteronômio 4, versículo 2. Vale a pena, não vale? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine você e sua família. Um forte abraço.